Hoje a aula é muito legal. Nós vamos começar resolvendo o quê? Eu fiz uma seleção, vocês já sabem. Sigam nas redes sociais, façam postagens, vocês já sabem toda aquela historinha, tá? Então, o que nós temos aqui? Um presente. Por quê? Porque essa aula de hoje é um presente para vocês. Presente em que sentido? Que tem algumas aulas que vocês sabem que eu falo, isso pode ser que caia, pode ser que não caia. Essa aula aqui é uma aula muito bacana. Por quê? Porque não é um conteúdo só. São aqueles problemas assim que eles não têm um lugar para se enquadrar, ele não é um problema clássico, mas que ele sempre cai. E quando eu falo sempre cai é porque eu já vi mais de 30 ou 40 questões com esses conceitos. Então, o que eu fiz para vocês? Eu organizei direitinho quais são esses problemas típicos e qual é a diferença entre eles. Mais ou menos assim, esse e nós já vamos começar aqui, com urna com bolinhas. Então, vocês já viram, a matemática ama envolver as urnas e as bolinhas. Aí o aluno memoriza assim, urna com bolinhas é probabilidade. Não. Pode ser que seja ou pode ser que não seja, que é o que eu tenho aqui para vocês. Então, vamos lá, se animem, se arrumem na cadeira, dão aquela respirada, que a aula de hoje vai ser 10, bem fundamental. Acreditem e peguem assim, a manha, o jeito do que é cada um desses exercícios. Então, a aula de hoje é assim, presente para vocês. Peguem aí, imaginem. Então, no que estaria envolvendo isso? Seriam os problemas envolvendo sequências, quantidade mínima e pesagens. Começando por quantidade mínima. Então, vem comigo. O que é um problema envolvendo quantidade mínima? Então, para esse tipo de problema, de bolinhas em uma urna, é a mais tradicional. O que vocês vão fazer? Vocês vão sempre imaginar que vocês vão tirar uma de cada até chegar ao mínimo. Então, falou em quantidade mínima. Em urnas não é probabilidade. É o quê? Quantidade mínima. O que eu faço? Eu imagino que eu tiro uma de cada vez. Se não forem uma urna, se forem sei lá o quê, o que é a técnica para quantidade mínima? Retirar uma de cada vez até o mínimo possível. Como faremos isso? Assim. Então, eu tenho um problema. Uma urna contém bolinhas de gude de várias cores. Eu tenho 8 amarelas, 12 vermelhas, 5 brancas, 13 azuis e 7 verdes. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Eu tenho... Opa! Não dei a resposta. Eu tenho 8 amarelas, eu tenho 12 vermelhas, eu tenho 5 brancas, eu tenho 13 azuis e eu tenho 7 verdes. Vocês vão ver que esses números, na verdade, não servem para nada, tá? Esse 8, 12 é só para confundir vocês. O que ele me diz? A quantidade mínima, pintei em vermelho. No dia da prova de vocês, falou em quantidade mínima, vocês, já sei. É aquele exercício da urna que não é probabilidade. De bolinhas de gude que precisamos retirar de uma urna para garantir que, teremos 3 bolinhas de uma mesma cor. Então, eu vou imaginar, eu tenho aquela urna lá, eu quero saber a quantidade mínima para eu ter certeza que eu vou retirar 3 de uma cor. Isso não é probabilidade. Então, o que eu vou fazer? A técnica já me disse. Eu vou tirar uma de cada até o que ele quer. Então, eu vou tirar uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Tirei uma amarela, uma verde, uma branca, uma azul e uma vermelha e uma verde. Tirei o quê? Uma de cada cor. Vou para a segunda. Tiro uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Tirei mais o quê? Uma de cada cor. Ele quer que eu tenha o quê? Pelo menos 3. Que teremos 3. Oi, o que eu fiz? Nem sabia que existia isso. 3 da mesma cor. O que vai acontecer? Pronto. Tiro mais um. Agora, o que eu fiz? Eu retirei todas de uma cor, uma de cada uma, e eu cheguei na terceira.
Ai, professora, não entendi. Então, deixa eu tentar explicar, ó. Aqui não é uma certeza ou não incerteza. Ele quer saber o que eu preciso para, nessa possibilidade, ter a menor retiradas. A menor retirada não, a quantidade mínima que eu tenho que retirar. O que a lógica diz para nós? Que eu tenho que, pelo menos, retirar uma de cada, até chegar no que ele quer, que são 3. Então, a quantidade mínima é eu tirar todas, uma de cada de uma cor, que vão ser 5. Aí eu faço o quê? Tiro mais 5 para ter 2 de cada cor. Como ele quer 3, eu vou precisar de mais uma, que pode ser a amarela, pode ser a vermelha, pode ser a branca. Portanto, quantas eu vou ter? Ó, eu tirei 5, vou retirar mais 5, 10, mais uma, 11. Que vocês já sabiam a resposta. Como esses problemas, deixa eu voltar aqui, vão se apresentar para vocês. O mais tradicional é as urnas. Então, vocês viram como eu nem usei o 8, o 12 e o 5? Não, isso não importa. O que importa é quantidade mínima, tira um de cada. Se eu tivesse só 3 urnas, com, sei lá, e ele quisesse saber qual seria a quantidade mínima de bolinhas que eu precisava para ter pelo menos 2 da mesma cor. O que eu ia fazer? Se eu tivesse isso daqui, ó, deixa eu apagar para vocês. Então, eu só tenho... Ai, apagou tudo. Tudo não, mas apagou isso daqui. Aqui e aqui. Eu só tenho as amarelas, as verdes e as brancas. E o exercício quer saber qual é a quantidade mínima para eu ter 2 bolinhas. O que eu vou fazer? Eu vou retirar uma de cada. E depois, o que eu preciso? Mais uma. Sei lá, que vai ser a... Eu não sei a cor, ele não me falou a cor. É quantas que eu preciso para ter menos. Então, qual seria a resposta? 4. Eu tiro uma de cada, mais uma. Sim? Pegaram a manha? É isso. Esse é o segredo. Professor, é sempre assim? É sempre assim. Então, quando cair urnas, quando cair retiradas mínimas, que vai parecer probabilidade, 3 bolinhas de uma mesma cor parece. Não é. Quantidade mínima não é. Olha o que eu fiz para vocês. Coloquei uma envolvendo probabilidade, bem para vocês visualizarem qual é a diferença dessa com a anterior. Eu vou apagar aqui o quadro para a gente resolver. Parece a mesma coisa. Só um pouquinho, então vamos apagar aqui e nós vamos resolvendo. Então, eu tenho assim, ó, uma urna contém bolinhas de várias cores. Eu tenho 8 amarelas, 12 vermelhas. Eu vou colocando aqui, ó. 8 amarelas, 12 vermelhas. Vocês sublinham isso no dia do exercício. 5 brancas. 5 brancas. 13 azuis. Azuis. E 7 verdes. Tá? Aí o exercício fala o quê? Qual é a probabilidade? Ó, ele não falou em quantidade mínima, ele falou em probabilidade. Qual é a probabilidade de retirarmos 2 bolas azuis da urna? Então, isso é o quê? São eventos parcialmente independentes. Porque o que ele quer saber? Ele quer saber a probabilidade de retirarmos, eu vou colocar assim, ó, bolinha verde e a probabilidade de retirarmos bolinha verde. Como vocês já viram a aula de probabilidade, vocês sabem, é o que eu quero sobre o que eu tenho disponível. Eu quero bolinha verde. Quantas bolinhas verdes eu tenho? 7. Qual é o meu total disponível? É todas as bolinhas que eu tenho na urna. E aqui eu vou somar. Eu vou somar aqui na calculadora, porque eu não fiz. Eu quero fazer bem rápido. Ou um pouquinho mais rápido para a gente ver. Então, é quanto? É 8 mais 12, mais 5, mais 13, mais 7. 45. Então, eu tenho 45 bolinhas ao total.
Então, a probabilidade de retirarmos uma bolinha verde daí é 7 sobre 45. Ele quer duas. Então, é vezes, né? Quando eu vou retirar a segunda bolinha, eu não tenho mais 7 bolinhas disponíveis, porque eu retirei uma. Na minha urna, eu só vou ter agora quantas bolinhas verdes? 6. Eu tirei uma. E eu não vou mais ter 45, eu vou ter quanto? 44. E aí, qual é a resposta disso? Uma multiplicação de frações. Eu faço 6 vezes 7, vou colocar aqui, ó, 42. 45 vezes 44, deixa eu ver quanto é que dá. 1980. E aí a gente dividiria isso e depois multiplicaria por 100 para saber o percentual. Vou fazer até para vocês. Então, 42 dividido por 1980 vezes 100. Isso daria 2,12%. Então, a probabilidade de retirarmos duas bolinhas verdes é 2,12%. Então, uma coisa é quantidade mínima, outra é urna com probabilidade. Então, coloquei esse desenho para vocês memorizarem, ó. Quantidade mínima e probabilidade com as bolinhas. Cuidado, fica ligado que aqui está um pega-ratão bem comum. Agora, o que a gente vai? Pesagens mínimas. Já mudou, mínimo também, mas não é quantidade, ó. O que é aqui? Aquilo que mulher, no geral, odeia. Peso, tá? Pesagens mínimas. Então, o que é a dica? Sempre, ó, que colocar quantidades iguais, como é que eu resolvo? Eu tenho que colocar quantidades iguais nos itens, nos dois pratos da balança. Por quê? Porque são os problemas típicos de balança. Como assim? Olhem esse problema. De 7 pacotes de biscoitos do mesmo tipo e aparentemente iguais, há 2 pacotes com o mesmo peso e que pesam menos que os outros 2. Então, o que eu tenho? Ó? Eu tenho 5 pacotinhos, ó, aqui, com um peso. E eu tenho 2, que o cara que foi lá empacotar, ele estava com uma puta fome, ele comeu e fechou. Então, esses 2 pacotes aqui, eles estão menores do meu total de 7. Só que ele foi malandrinho, né? Não queria perder o emprego. O que ele fez? Jogou esses pacotes lá no meio dos outros. E agora, o que o exercício quer saber? Ele quer saber aqui, ó, para aferir a diferença entre os pesos desses pacotes, foi utilizada uma balança, os 2 pratos. Deixa eu desenhar a balança aqui. Acho que não é assim que se desenha uma balança. Bonita a minha balança, né? E o pessoal do direito deve estar me odiando agora. Mas vamos imaginar que isso seja uma balança. 100 pesos. Então, ele quer saber quantas pesagens, ó, que é a palavra-chave, no mínimo, eu vou precisar para descobrir no meio desses 7 pacotes aqui, quais são os 2 que o malandrinho comeu e que estão com o menor peso. Não é quantidade mínima. Aqui é pesagem mínima. Qual é o exercício mais tradicional? Balanças. Como nós faremos? O que é a técnica? Sempre eu preciso de colocar coisas iguais para ter a pesagem mínima. Então, aqui eu tenho 7 bolinhas, 7 pacotes de biscoito. O que eu preciso? Eu preciso colocar coisas iguais da balança. Eu consigo com o número 7? Não. Então, eu tiro uma bolinha, tá? Eu vou tirar uma daqui e vou jogar na minha balança quantas? As 6 que sobraram. Então, vai ficar assim, ó. 3 aqui e 3 aqui. Essa é a minha primeira pesagem, tá? Ele quer saber quantas eu preciso no mínimo. Uma aqui. O que vai acontecer aqui? Quando eu faço esse jogo de sempre colocar lados iguais do mesmo na balança, quando eu tenho uma que pesa menos ou uma que pesa mais ou que sei lá eu, o que essa balança faz? Ou e é essa lógica que me dá a pesagem mínima. É eu chegar a esse desnível. Porque se eu colocar 4 de um lado e 3 do outro, o que acontece? Tá, no geral, aqui vai ter 4, vai ficar mais para baixo, que aqui vai ter 3, mas aí eu não sei qual pesa menos ou qual pesa mais. Então, eu sempre tenho que botar a mesma quantidade. E aí, essa balança vai fazer, supomos,
Nesse momento, o que eu tenho certeza absoluta? Que essa aqui desceu, tem o quê? Ela tem todos com o mesmo peso. E a que ficou lá em cima é a que tem a menor. Eu sei qual delas? Não. Mas com essa primeira pesagem, eu vou descobrir qual dessas três, ou qual dessas tem as bolinhas com menor peso. Por quê? Agora, como assim? Quem disse que vai ter? Porque se eu joguei 5 bolinhas, vamos supor que as 2 bolinhas estejam aqui, as que têm o menor peso. O que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. Tá, então eu sei que as 2 estão aí. Mas quem disse que eu peguei essas 2 aí? Pode ser que eu tenha deixado uma bolinha fora. Mesma coisa, só não vai descer tanto, mas mesmo assim vai dar o desnível. Tá, e se a que eu deixei fora não era nenhuma e deu a coincidência de eu ter posto uma bolinha menor aqui e outra bolinha menor. Só tô com bolinha. Pacote de biscoito, menor aqui e outro menor aqui. O que aconteceu? Aí a balança vai ficar no nível. Então, nessa pesagem, fazendo essa distribuição, eu mato o que está sendo cobrado aqui. Então, eu vou supor, e vocês podem testar todas as hipóteses, vocês vão ver que vai dar certo, que eu tenha colocado uma bolinha azul assim e que essas 2 sejam as mais leves. Bolinha não, pacote de biscoito. Vamos imaginar que esse pacote de biscoito é uma bolinha. O que vai acontecer? Aí, essa aqui desceu, que ficou mais para cima, eu vou pegar. Por quê? Vou pegar essa para mim. Porque eu sei que desses 3 pacotes, tem as que pesam menos, que é o que eu quero. O que eu vou fazer? Eu sei qual dessas 3 é? Ainda não, porque a olho elas são todas iguais. Eu vou usar a mesma técnica. Eu tiro um, vaza daqui, e eu jogo, coloco na minha balança o quê? Essa e essa. E aí eu vou descobrir quais são as bolinhas com menor ou maior peso. Por quê? Se eu tirar a bolinha que tem o maior peso, as 2 de menor vão ficar o quê? Equilibradas. Aí eu sei que elas 2 são os pacotes com o menor peso. Agora, se eu retirar um que seja o menor peso, outro com maior e outro com menor, a balança vai jogar. E aí, mais uma vez, eu consigo descobrir qual era que tinha o menor peso. E o que eu vou precisar aqui, então, quantas pesagens para, com 7 elementos, conseguir descobrir quais são os 2 diferentes? Apenas 2 pesagens. Ok? Recapitulando contigo, o que a gente tem aqui? Então, eu tenho um problema atípico, porque não está dentro de um conteúdo, mas muito normal na lógica, que é cobrar do aluno o raciocínio para pesagens mínimas. O que eu preciso saber na pesagem mínima? Que eu vou ter a menor quantidade de processos de pesagem quando eu sempre colocar coisas iguais na balança. Porque a partir disso eu consigo identificar o que é diferente ou se a balança ficar igual, que eles são iguais. E aí eu vou ter a menor quantidade de pesagens. E se vocês não fizerem isso, vocês vão ver que a gente vai precisar, sei lá, 5, 6, vários processos de pesagem para identificar qual é o pacote de biscoito, viu? Não falei bolinha. Mais leve ou mais pesado. 2. O que eu coloquei para vocês aqui? Então, lembrem. Uma coisa é a quantidade mínima, que é eu tirar um de cada até chegar. E outra coisa é a pesagem mínima, que é eu colocar é isso daqui. Eu acho o resultado a partir do momento que eu tenho esse desnível, essa diferença entre as coisas da balança. Agora vamos abrir parênteses. Eu odeio gangorra. Vocês também odeiam? Digam que sim. Olha, eu acho que não deveria existir gangorras para as crianças. Quando eu era menor, eu era uma bolinha e aí ninguém queria ir comigo. Sério, eu lembro disso. Então, lembrem-se que a maldade desses problemas está aqui, na maldita gangorra que eu contei para vocês, que me traumatizou. Mas não quero que traumatize vocês nos problemas.
Lembrem desse desnível que vocês vão chegar na quantidade mínima. Professora, não entendi, vai demorar muito. Sei lá, chuta o menor número, então. Porque a tendência é assim, ó, sempre os alunos fazem o processo. E aí, não sabendo a técnica, eles vão encontrar 4 ou 5. Então, o que eu percebi? Que a maioria dos problemas que envolvem balanças, a resposta é ou 2 ou 3, digamos. São sempre os 2 menores números. Então, problemas que envolvem quantidade mínimas, a jogada do problema é assim, ó, que o aluno, não sabendo, ele sempre vai imaginar que é mais do que o necessário. Então, façam isso. Problema envolvendo quantidade mínima. Meu cérebro apagou, HD desligou, não sei mais nada. Vou chutar. Então, chuta com convicção, chuta com técnica. Marca as alternativas menores. Que nunca vai ser assim, ó, sério, eu nunca vi um problema que envolva a quantidade mínima, que a resposta seja um dos maiores números. Falou em quantidade mínima, os maiores números já elimina. Sempre vão ser os menores. Meu trauma. Outra, o que nós temos? Sequência de figuras. Então, qual é o segredo? Qual é a dica aqui? Quando tiver sequências de figuras, no geral, e quando eu falo geral é 90% dos problemas, as coisas vão estar girando ou para a direita ou para a esquerda. Olhem isso. Então, eles colocam assim, ó, isso daqui, e vão colocar qual é a próxima figura. E aí a gente busca um padrão, tá? Deixa eu ver o que está acontecendo. Aqui a bolinha está aqui ela está aqui ela está aqui. Ah, e aqui ela já veio para cá. E aí eu não sei, eu não encontro. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é sempre, imagina que as coisas giram para a direita ou para a esquerda. É assim que funciona a lógica de figuras. É muito difícil não ser esse o padrão seguido, que é o que acontece aqui. Então, venham comigo. O que está acontecendo na primeira linha? Eu tenho a nossa bolinha girando para a direita, ó. Ela está aqui, aí depois ela vem aqui. Ó, ela está aqui, daí ela vem aqui e ela vem aqui. Qual seria a próxima figura? Agora eu quero desenhar uma estrelinha. Olhem que lindo o meu desenho. Seria com ela aqui, ó. Ela só está fazendo assim, ó. Muito bem. Vamos ver. Agora, olha a segunda linha. Já mudou. O que eu tenho? A minha bolinha continua girando, só que agora ela dá um intervalo, ó. Ela está aqui. Aí ela dá um intervalo, ela vem para cá, ó. Aí eu dou um intervalo, eu venho para cá. Tá aqui. Qual seria a minha próxima? Eu daria um intervalo e viria para cá. Então, seria... A bolinha estaria aqui. Identifiquei o padrão. Vou para a última, que é afinal o que a gente tem que identificar. O que está fazendo? A bolinha continua para a direita. Só que agora ela tem... Não, ou melhor, deixa eu ver. Direita. Eu falei, eu tenho problema com direita ou esquerda. Agora ela não está dando um intervalo da ponta da estrela. Ela está dando 2. Ó, então ela estava aqui. Intervalo, pluft. Ó, tá aqui. Então, qual vai ser a próxima? Deixa eu caprichar aqui. Viram como eu caprichei? Ficou lindo. Qual vai ser a próxima? Eu vou dar 2 intervalos. A bolinha vai estar aqui. Meu Deus, hoje essa tela tá aqui. Então, qual é a figura? E aí a gente tinha todas as alternativas, eram desenhos. Nós já sabemos, é essa daqui. Figuras, outro exemplo que eu vejo muito, é assim, ó. Eles colocam quadrado, estrela, círculo. Aí depois eles colocam estrela, quadrado. Aí eles vão colocando. E eles querem saber qual vai ser a terceira figura. A figura aqui, por exemplo. O que acontece aqui? Problemas com figuras é ou indo para a direita ou indo para a esquerda, e as figuras vai tendo alguma coisa entre elas. Então aqui é muito provável que seja o que? Uma esteira, ó, que está girando. Então as figuras cada vez está indo para a direita. Cada vez que ela vai, sei lá, digamos que quando chega aqui, a estrela duplica. Então virou uma estrela, outra estrela veio aqui. Tá, o meu exemplo foi bem infeliz, porque nem eu sabia como encontrar uma lógica aqui. Mas a ideia é essa. Encontraram sequências de figuras. Lembrem que o padrão
vai estar em girar e aí alguma coisa que está se repetindo. Ok? Fechamos todas. Vamos agora para sequências de palavras. E agora aquela coisa assim, ó. Que porcaria. Mas sequências de palavras, desculpem-me, mas eu não tenho um caminho ou uma dica maravilhosa para dar para vocês. Porque sequências de palavras, eu já vi questões que é o conteúdo da palavra que está em jogo. Vi uma questão ontem, que era sobre frutas. Tinha assim, melancia, jabuticaba, morango, não sei o quê. E daí entre as alternativas tinha madeira, leão e banana. Qual que era? Tá, se todas em cima eram frutas, era que era uma fruta também. Tem essas questões que, desculpa, mas são tongas que caem. Cai no quê? Sequências de palavras. Agora vão ter questões que são nesse estilo aqui, ó, que não, o que está sendo cobrado não é o conteúdo da palavra. Então, e olha só, se eu viajar aqui para o conteúdo, o negócio não flui. Porque o que eu tenho? Primata, segmento, terminar. Qual é a relação entre primata, segmento e terminar? Não sei. Aí ele vai para quadra, quilombo. Meu Deus do céu. Se eu prestar atenção no conteúdo do negócio, eu não tenho frutas, eu não tenho veículos, eu não tenho matérias. Então, quando vocês olharem para isso, é muito provável que o segredo não está no conteúdo, mas em alguma coisa da palavra. O que eu já vi? Eu já vi questões que eles colocam, por exemplo, verbos, verbos, verbos e o outro é um substantivo. Sim, nós estamos em raciocínio lógico e aí eles colocam uma questão que eu tenho que saber o que é verbo. Sim, isso cai. Então, aqui não é o conteúdo, não é verbo, primata e segmento. O que essas palavras têm em comum? Aí, ó, meu amigo, viaja, conta números de letras, conta terminar em A, terminar em O. São essas coisinhas. O que é a minha dica, que não é uma super dica para vocês? Resolverem. Resolvem 10, 15, 20, que vocês vão ver que as bancas não são tão criativas assim e eles repetem as coisas. Então, eu já vi exercícios que o segredo é terminar com a mesma letra. Que o segredo é... Então, é bem essas coisas. Ou que o início ou o fim da palavra é igual. É o que aconteceu aqui. Esse é um dos mais difíceis. Eu lembro que quando eu fiz, eu quebrei assim o não e estava identificando. Então, olha o que eu tenho. Primata. Segmento. Terminar. Quadra. Quilombo. Sexualidade e cétuplo. O que nós temos aqui? Ó, primata, segmento, terminar, quadra. Tchau, 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 tchau. Eu tenho uma ordem, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Qual foi o último? Sétimo. Portanto, qual vai ser a próxima palavra? Oitiva. Difícil essa questão. Mas é eu conseguir pegar essas coisas. O que poderia ser coisas que vocês vão viajando no dia? Deixa eu ver. Todas essas palavras existem. E eu lembro que eu fiz isso. Primata, segmento. Então, oitiva não existe. Não pode ser. Eu lembro que eu pensei isso. Só que, olhem isso. Todas essas palavras existem. 90, homem, sentimento, gêmeo. A única que não existe é a oitiva. E quando acontece isso também é um sinal. Por quê? Porque qual é a diferença em homem e gêmeo? Eu não tenho. A única coisa que sai a regra é o oitiva. Então, meio que o pronome está me dizendo assim, calma aí, se tem alguma coisa diferente, porque isso daqui todas poderiam ser. É essa daqui que eu vou olhar e ver se eu não identifico alguma coisa aqui para cá. Foi nesse momento que eu me dei conta. Meu Deus, que questão safada, para não dizer outra coisa. É o início que está em jogo. Foi? No geral, essas questões são bem fáceis. Elas são com o próprio conteúdo. Aquilo que eu falei das frutas. E eu acho que esse exercício caiu para a Prefeitura de Porto Alegre, um concurso bem antigo. Faz uns 4 ou 5 anos. Mas era bem essa das frutas. Sabemos? Agora, o que nós temos? E agora, presta atenção. Vou apagar até aqui.
esse problema, se vocês querem ficar com uma coisa memorizada desse bloco de aula, dessa aula, é esse problema que eu quero que vocês memorizem. Porque ele é muito tradicional dentro das provas. É certo que vai estar na minha prova? Não. Mas as provas mais concorridas de lógica, que cobram mais exercícios de lógica, ele é o que mais cai. Nesse bloco dos exercícios que eu não tenho um conteúdo, que eu não tenho que rotular, as pesagens mínimas e tal, o que mais cai é sequência de números. E o detalhe, sequência de números é PA e PG, são as progressões? Não, não é isso. Presta atenção, então, nesse problema. Agora, vocês fiquem atentos, tá? Dão aquela respirada fundo, aquela alongada, que esse problema eu quero que vocês entendam. Quando tiver sequências com números muito grandes, em grades, em sequências, sei lá eu no que, por exemplo, o que vocês vão fazer? Ó, pinta isso daqui com caneta, brilho, marca texto, coloca uma musiquinha de Natal quando clicar. Vocês já viram? Sério, eu vi ontem, tem canetas que tocam musiquinha. Divida o número, tá? Vocês vão fazer e veja onde o número que for resto se enquadra. Por quê? Porque o que será o resto é a resposta. Não entendeu nada, nem eu. Se alguém só tivesse lido isso para mim, também não faria sentido. Mas agora vai fazer. Então, esse é um exercício clássico. Considere a sequência de quadros em que cada quadro é dividido em 9 casas numeradas, tá? Dispostas em linhas e colunas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sempre segue esse padrão, ó. 9, vem pra cá. 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá. E assim até o resto da vida. Aí o exercício vem e me fala o quê, ó? Eu quero saber a posição do número 2006. O que vocês não vão fazer? Eu acho que vocês nem pensaram em fazer isso. Vocês não vão me desenhar todos os quadrinhos até chegar o 2006. E uma vez um aluno, eu dei esse exercício e eu vi que ele começou a fazer. Eu pensei, não, né? Eu não deixei. Mas é isso, não façam. Até o 2006, vocês vão gastar a floresta amazônica, vai ter que ser cortada para criar papel para vocês. Não, não e não. Eu tenho uma técnica. Que técnica é que é essa? Quantas são as possibilidades que eu tenho? Ó, o meu padrão está em 9. Por quê? Aqui eu tenho primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda, primeira linha, terceira. Aqui. Então, esses outros são só a continuação desse. O que eu combinei com vocês? Eu vou dividir o número que ele quer, o número grandão que ele jogou, em 9 possibilidades. Então, eu vou fazer isso. Ó. Sempre é isso? Sim, galera. Sempre é isso. Eu vou fazer o 2006 dividido por 9. Então, vamos lá. 2 vezes 9, 18. Sobrou 2. Desce o 0. Mais uma vez. 2 vezes 9, 18. Sobrou 2. Desço o 6. E agora, quanto que dá? 3 vezes 9, 27. Então, vai dar mais uma vez por 2. O que eu tenho que fazer? 26 menos o 18. Então, eu vou pegar aqui o 1, ficou 16. 16 menos 8, 8. Sobrou 8. E o que nos importa aqui, nesse exercício, é o que sobra. Por quê? Quando deu 222, isso significa que, para eu chegar no 206, eu vou ter 222 quadros igual desse. Porque vai ficar assim, ó. 27, aí no outro vai ter 28, 29, 30, 31, 30, então eu vou ter 1, 2, 3, eu vou ter 222 quadros em que todos os números vão fechar 9, ó. Ele é divisível por 9. E o que aconteceu? Sobrou 8. Quando sobra 8, é que eu vou saber dessas 9 possibilidades onde é que o 2006 está. Então, onde é que ele vai estar? No mesmo lugar que quem? Que o 8, no 8º lugar aqui. Então, ele está situado o quê? Na terceira linha
Linha 3, coluna 2. Alternativa E. Jesus! O início até eu estava pegando, mas agora que chegou aqui, já não entendi nada. É difícil entender por que o que sobra. Nesse primeiro momento que eu falo com alguns alunos, é assim, ó. Olha, sei lá, tem coisas que às vezes a gente não tem que entender. Não dizem que a vida não é assim, que a morte, que sei lá, que tem coisas que a gente não pode, só tem que confiar. Então o que eu peço para vocês é, confiem nessa técnica. E mesmo que vocês não entendam, tá? Eu quero acertar o exercício. Ela tem lógica por trás disso, que é o que eu tentei explicar para vocês. Não entendendo, o que é o passo a passo para vocês resolverem? Problema que eu tenho um início, ele joga um número lá do raio que o parte, ele quer saber qual é a posição dele. É muito, muito normal esses problemas, são bem normais. O que vocês vão fazer? Vocês vão ver quantas possibilidades eu tenho. 9. Ele poderia estar em qualquer uma. O número grandão que o problema jogou, eu vou dividir pelo número de possibilidades. A resposta sempre vai ser o resto. Então, isso é para quem não conseguiu o caminho. Dividir o número, quantidade de possibilidades, o que sobrou, o resto é a minha resposta. Deixa eu pensar com vocês um outro exercício que poderia ser parecido com esse. Então, deixa eu ver. Ele dá dias de semana, eu já vi. Por exemplo, ele dá assim, ó, segunda, terça, quarta e quinta. Deixa eu colocar aqui para a gente visualizar. Então, ele me dá assim, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí ele me diz que alguma coisa, sei lá, que aqui é dia 2. E daí, não contando por dias, tá? Por 30, 31 dias. Aí ele só quer saber quando é que isso vai voltar a acontecer. Olha só, o que eu tenho aqui? Quantas possibilidades? 7 possibilidades. Essas são as minhas possibilidades, que antes aí eram 9. Ele me deu daqui a 520 dias, tá? Ele me falou que o hoje é aqui, ó, que hoje é quarta-feira. Digamos. Daqui a 520 dias. Quando é que vai ser quarta-feira de novo? Quando é que dia da semana vai ser? Não sei. Hoje é quarta. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 520 e vou dividir por 7. Aí eu vou fazer, vou chutar, tá? Porque eu não sei se vai dar resto. Eu vou supor que aqui dá, sobrou 3. Isso significa o quê? Que 3 é o dia de hoje a partir dos 520 dias. Então eu vou contar 3, ó. 1, 2, 3. Hoje é que dia? Sábado. Esse é o mesmo exercício, é a mesma lógica, só que com dias da semana. O que eu tinha? Eu tinha 7 possibilidades. Aqui eu tinha 9. Ele me deu uma, tá? Eu sei o hoje, ó. Eu sei dos iniciais, do 1 até o 9. Aqui eu sabia do hoje. Aí ele me perguntou daqui a 520 dias. Lembrem, não vou desenhar os 520 dias. O que eu faço? Divido 520 pela quantidade de possibilidades. Aqui eram 7 dias da semana. Aqui eram 9. 9 quadrinhos. Ou aqui, cada um deles. Qual é a minha resposta? É sempre o que sobrou. Aqui sobrou 13, então ele veio ele me disse que era quarta, na terceira. Aqui sobrou 8. Então, como começava do 1, veio até o 8. Fechamos, então, esse exercício que eu reforço para vocês. Entendam, se não entendam, memorizem, engulam. Lembrem daquilo que nem tudo na vida a gente consegue ter uma explicação. Mas eu quero que vocês lembrem desse negócio. O resto é o que vai me dar a posição exata.